E aí, galera, beleza? Dia difícil, né? Bem difícil. Nós assistimos nessa madrugada o início dos bombardeios por parte da Rússia contra a Ucrânia. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu acreditava que isso não ia rolar. Cheguei a falar para várias pessoas, era pouco provável. Na verdade, eu e um monte de gente não acreditávamos que isso fosse acontecer. Mas está acontecendo. Então, eu acho que seria legal eu fazer alguns pequenos comentários. Pretendo ser bem breve com relação a isso. Historicamente, a Ucrânia é o que a gente chama de zona de influência russa. A Ucrânia está vinculada à história da Rússia desde muito antes, até mesmo da União Soviética. A Ucrânia fez parte da União Soviética e a partir de 1991 a Ucrânia se torna um estado independente. Todavia, com enorme vínculo político, econômico, social e cultural com a Rússia, com Moscou. É óbvio que, por ser um país independente, existem discordâncias e grupos que, de repente, ideologicamente buscavam outra coisa. A partir de 2013, nós temos mudanças profundas na política ucraniana, muito vinculadas a um golpe, onde um governo que ascende não quer mais ser aliado da Rússia. Um governo que quer ser aliado da União Europeia e sinaliza para a OTAN. A partir de 14, o resultado disso é que nós temos um movimento separatista na província da Crimeia e temos um movimento que também atinge a região de Donetsk. A província da Crimeia queria se separar da Ucrânia e tornar-se território russo, que na verdade já era antes. E então nós temos uma ação militar consistente e a Crimeia passa a ser território russo. E ali fica acordado que a Ucrânia não iria se filiar à organização militar chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização pró-Estados Unidos. Os americanos começam a pressionar, o governo ucraniano, que é um governo hoje de direita, desalinhado com os princípios russos, um governo que tem grande proximidade com movimentos neonazistas. Este governo começa então a de novo intensificar as negociações com os Estados Unidos e com a OTAN. E os russos começam a pressionar, levam militares para a fronteira e vão pressionando. Para os russos é uma grande ofensa, digamos assim, colocar tropas da OTAN em território tão próximo e de tamanha influência russa. Ou seja, os russos se doeram no processo. Os Estados Unidos querem o quê com isso? Aumentar a sua influência, diminuir a influência dos russos, então conquistar cada vez mais espaço, mais território, mais poder, mais dinheiro e diminuir isso do lado russo. Ou seja, vivemos ainda uma herança do período da Guerra Fria. Quando a Rússia ameaça invadir a Ucrânia ao tempo, nós acreditávamos que isso não ia acontecer, por quê? Contando que este conflito iria gerar um choque com as tropas da OTAN, com tropas americanas, e nós teríamos então uma terceira guerra mundial. Então, apostando, olha o barulho da moto aí, ó.
apostando que isso não iria acontecer, todo mundo dizia que a Rússia não iria invadir. E os russos invadiram. O que nós precisamos entender? Será que isso vai gerar uma terceira guerra mundial? É possível? É. Carlão, você acredita que vai acontecer? Não. Por que não acredito? Porque é prejuízo para todo mundo. Prejuízo para todo mundo. Quem entrar nesse rolê, efetivamente não tem grandes vitórias. Contudo, porém, todavia, olha só que legal, olha que coisa louca. Para os russos, o prejuízo tende a ser menor. Quem é a grande potência são os Estados Unidos e não os russos. Lembrando que a Rússia tem uma parceria muito bem alinhada com a China, que hoje já colocou uns aviõezinhos sobrevoando Taiwan, ou seja, a ameaça militar vai crescendo. E aí nós precisamos entender, uma guerra diretamente traz prejuízos. No fornecimento de petróleo, o preço do petróleo sobe, então o mundo inteiro toma na choboca. Fornecimento de gás, a Europa precisa demais do gás oriundo da Rússia, principalmente algumas nações como, por exemplo, a Alemanha, ok, uma grande potência econômica. Nós não podemos esquecer que a Rússia tem uma grande participação no fornecimento mundial de fertilizantes, e sem fertilizante não tem agricultura, não tem agronegócio, não tem essa pegada. E também a Rússia tem grande produção de trigo. Sem trigo não tem pão, não tem macarrão, a coisa desanda em larga escala para todo mundo. Então o melhor é procurar conciliar isso. Carlão, o que você acha que seria interessante? O presidente dos Estados Unidos chegar a chamar aquele presidente da Ucrânia, que é um comediante, né? Tipo, sei lá, como se o Tiririca virasse presidente do Brasil, certo? Tinha que chegar para esse cara e falar, maluco, é o seguinte, ó, dá uma parte aí dessas províncias de Donetsk e tal para os russos, vamos largar a mão dessa conversa de OTAN, porque vai ficar caro para todo mundo. Mas eu não sei efetivamente o que vai rolar. Carlão, mas o que os Estados Unidos têm com isso? Primeiro que os americanos acham que são os xerifes do mundo, que têm direito de interferir no mundo inteiro. Segundo, que nós não podemos esquecer, que tem um interesse muito grande do Biden em conquistar aliados junto aos republicanos no Congresso americano, para que ele possa seguir com as suas condutas. E isso, naturalmente, dentro de uma ação de tensão internacional, fica facilitado. Sem contar os outros interesses econômicos e tudo mais. Então, é óbvio que uma análise hoje é no olho do furacão. Nós podemos não atingir aí a plenitude e não ser cirúrgicos na análise, mas eu precisava dar um oi para o meu público, né? Tem um monte de gente, um monte de ex-aluno pedindo, aluno, um monte de gente conversando, então eu precisava falar um pouco sobre. E também, para concluir, está ficando muito longo já isso, para concluir, lembrar que o presidente Bolsonaro foi até a Rússia acreditando que o Putin não faria invasão. Tanto que o Bolsonaro chegou a anunciar depois. Coincidentemente ou não, o Putin está retirando as tropas da fronteira, como se o Bolsonaro fosse o enviado da paz. O que nós vimos é que isso não funcionou e, para piorar, os americanos anunciaram que o Brasil está do lado, aspas, errado da história. Então, veja, eu não estou dizendo que nós temos que ficar do lado do Putin, nem do lado do Biden. Essa treta não é nossa. Vamos deixar esses caras se resolver, torcer para que isso seja resolvido o quanto antes e que nós possamos minimamente viver em paz. Porque, chega de surpresa, tá difícil, né, mano? Tá puxado para nós. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Que Deus abençoe todos vocês. Beijo grande, falou!